A pergunta que eu tenho para você é o quão disposto você está para fazer aquilo que você está fazendo dar certo. E por que que eu estou falando isso? Porque dar certo é algo muito difícil. Dar certo é algo muito complicado. Dar certo é algo que, cara, se você realmente não quiser, você não vai conseguir. Porque todo mundo quer. Todo mundo quer, por exemplo, todo mundo quer ser milionário, ou todo mundo quer ser um empresário. Mas quem realmente quer abrir uma empresa, sabe? Se eu quero ser milionário, quem realmente quer sofrer os riscos e sofrer as dificuldades de ser um milionário? Não são muitos. Não, porque tá todo mundo querendo, mas fazer, na hora de colocar a mão na massa, né, na prática, não é todo mundo que está disponível para fazer isso. E, na real, são poucos que está disponível para fazer isso. E por que que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu comecei a tentar, eu vi o quão difícil isso é. É muito engraçado porque a gente vê uma romantização na internet de empreender, de você só vai conseguir aquilo que você quer empreendendo e tal, e tem uma baita de uma romantização que, para ser sincero, na hora que você começa na prática mesmo, você se depara com um cenário onde no nosso país, por exemplo, tudo é feito para te atrapalhar. Absolutamente tudo é feito para te atrapalhar. E quando você começa a empreender nesse ambiente, você vê o quão difícil é, o quão difícil você precisa, quão desafios difíceis você precisa passar, quantas coisas difíceis você precisa fazer para você chegar naquilo que você quer, né? E eu não estou te desanimando aqui, na real, nem quero te desanimar. Se você tem vontade de empreender, empreenda, tenta, faz alguma coisa, não vai morrer sem tentar, porque depois você vai morrer com remorso, né, de não ter tentado. E também, cara, se você não tentar algo que você quer, mano, você tá, tipo assim, indo contra a sua natureza humana, velho. O homem foi feito para desbravar, e eu quero falar especificamente com os homens, mas vocês mulheres também podem fazer. A gente tem muita empresária grande, mas o homem sexo masculino, foi feito para desbravar, para ir atrás, para caçar. E se você é homem e não tem isso, cara, isso você tá sendo meio podado, sabe? Você tá sendo um homem frouxo. Mas se você é homem, ou se você é mulher e quer tentar algo, cara, você precisa fazer. Você precisa tentar. E você vai precisar tentar não só uma vez, você vai precisar tentar muitas vezes. Porque quando você começa a empreender, isso é um testemunho pessoal meu. Quando eu comecei a empreender, eu achei que a minha qualidade técnica ia ser essencial, né? Tipo assim, só eu sendo muito bom tecnicamente no meu conteúdo, sendo bom tecnicamente na minha copy, sendo bom tecnicamente na minha captura de vídeo, no meu tráfego, tudo eu achava que se eu for bom tecnicamente em tudo isso, eu iria dar certo. E, de certa forma, a técnica é importante, mas, cara, você ser o empresário, você ter feeling de resolver problema, você saber negociar, sentar numa mesa, trocar uma ideia, fechar um contrato, sabe? Administrar entrada e saída, saber o que que você vai investir na empresa, o que que você vai pegar de prolabore. Cara, todo esse ecossistema que não é falado, né, quando nessa romantização do empreender, né, eh, quando você começa a viver isso, você fala assim: "Cara, como é difícil". E realmente é difícil. Mas é muito interessante porque eu falo para você que a minha vida é muito mais complicada, muito mais difícil, eu tenho muito mais problemas sendo empreendedor do que ser um CLT. Mas, cara, eu não negociaria em nenhum momento o meu prazer de ser empreendedor para voltar a ser CLT. Aí você fala assim, pô, cara, você é doido, né? Você fala que é difícil empreender, mas você não vai voltar a ser CLT. Por quê? Porque tem um motivo, tem uma coisa em específico que
faz toda a diferença, que você passa por qualquer desafio, você, eh, você melhora, você se adapta. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa sua. Se você tem um sonho, se você tem a vontade de fazer algo, né, de empresa ou de criar conteúdo ou fazer algo assim do tipo, quando você está fazendo para você, quando você está construindo algo seu, cara, isso faz total diferença. Não faz muita diferença, você não faz ideia. Porque quando você está construindo algo teu, né, algo que, cara, se eu precisar ter que trabalhar varado, você vai trabalhar varado. Se eu não precisar trabalhar, por exemplo, vou usar um exemplo, eh, eu já tive tempos aqui empreendendo que parte do dia eu não empreendi, eu não fiz nada porque eu precisava ficar com a minha filha ou coisa assim do tipo. Eu tenho essa liberdade, entendeu? A vida é mais difícil? É muito mais difícil. Cara, bota dificuldade nisso, mas eu tenho uma liberdade muito maior em produzir aquilo que eu quero produzir e fazer aquilo que eu quero fazer. Eu não preciso cumprir banco de hora ou dar, eh, esqueci como é que fala, dar check-in na entrada e check-in na saída, sabe? Bater ponto, era isso que eu queria falar. Não preciso fazer isso, cara. É o meu negócio, é a minha parada, eu tenho que administrar, eu tenho que ter responsabilidade. Então, é algo que te traz uma responsabilidade, uma coisa muito maior, mas cara, é impressionante a diferença de qualidade de vida que eu tenho, que você tem se você começar a empreender. Porque vai ser algo que mesmo sendo difícil, que vai ser difícil, mesmo, tendo tempos bons, ruins, você está fazendo uma coisa sua. Você vai passar tempos bons e ruins também sendo CLT, mas você vai estar fazendo uma coisa para outro. Agora, quando você estiver tendo coisas boas e ruins, você empreendendo no teu negócio, é outro esquema, é outra vibe, é outro sentimento, é algo muito superior. Então, e para tudo isso, a minha pergunta do começo é: o quão disposto você tá para fazer a parada dar certo? O quão disposto você tá a fazer o seu negócio dar certo? Você superar todas essas dificuldades, superar tudo isso, passar por tudo isso, né, e continuar fazendo, isso demonstra que você está disposto a fazer dar certo. E fazer dar certo é você errar 99% das vezes e acertar 1%. Mas nesse 1% que você acertar, é o bilhete da loteria. Você vai conseguir ter aquele resultado que você queria, você vai conseguir ter aquele sucesso que você queria, você vai conseguir ter aquilo que você queria, mas você só vai ter se você tentar, se você começar e começar o mais rápido possível. Então, se você for começar a empreender hoje, não comece a empreender pensando num plano B. Pense no plano A e pense quantas vezes você vai precisar executar o plano A até ele dar certo. Eu estou nesse caminho, eu estou executando o plano A, olha, já faz mais de 6 meses, vai fazer quase um ano que eu estou executando o plano A. Deu super certo? Para ser sincero, ainda não. Mas eu estou disposto a tentar 99% das vezes para mim ter o 1%. Então, se você estiver disposto a dar o seu todo, dar o seu tudo para fazer dar certo, pode ter certeza que uma hora vai dar certo. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Se você tem vontade de empreender, comece. Você vai ter dificuldades, vai ser difícil, não vai ser esse romance que as pessoas pregam, mas construir algo que é teu é algo muito melhor do que fazer algo para outras pessoas. Então, se você, de certa forma, ficou inspirado com isso, bom, já comece a planejar o seu futuro, comece a planejar a sua empresa, comece a planejar o teu conteúdo, começar a gravar o teu conteúdo para você ter o caminho que você quer, tá bom? É isso, te espero no próximo vídeo. Falou!